Oi gente, hoje vamos falar sobre a trilogia das Fronteiras do Universo do Philip Pullman. Não se preocupe porque o vídeo não vai ter spoilers, então antes de começarmos já curtam o vídeo e se inscrevam no canal se você é novo por aqui. A trilogia que eu tenho são com as capas novas que foram lançadas pela editora Suma de Letras. Então o primeiro livro é A Bússola de Ouro, o segundo livro é A Faca Sutil e o terceiro é A Luneta Âmbar. Essa trilogia é uma fantasia juvenil, porque nós temos aí uma menina como protagonista. A Lyra, ela mora numa universidade em Oxford e apesar desse mundo ser muito parecido com o nosso, é um universo diferente. Nesse mundo nós temos, por exemplo, os demons, que são as almas das pessoas em forma de um animal. A pessoa nunca se separa do seu demon, eles vivem enquanto a pessoa viver e ele adquire várias formas enquanto criança, mas daí quando adulto ele tem uma forma fixa. Então ela é uma menina órfã e ela cresceu ali nesse lugar. E a história do livro começa quando surgem rumores de que crianças estão desaparecendo. E daí quando o melhor amigo da Lyra desaparece, ela sai então em uma grande aventura para tentar resgatá-lo. Outra coisa legal na história é que a Lyra acaba recebendo para auxiliá-la nessa jornada um aletiômetro mágico. Ele é uma espécie de uma bússola que promete responder qualquer pergunta e daí a Lyra vai ter que aprender a decifrar esse aletiômetro, a tentar entender as respostas que ele dá. Então nós temos aqui livros com muitas aventuras e muitos mistérios também. A Lyra vai encontrar no seu caminho feiticeiras, ursos guerreiros, entre outras coisas, então tem vários elementos bem interessantes nessa fantasia e ao mesmo tempo ela vai sendo levada numa jornada bem sombria e muito perigosa. Existem coisas bem cruéis que a Lyra vai encontrar ao longo do caminho. A construção desse universo é uma coisa muito legal, ele é bem semelhante às Crônicas de Nárnia nesse sentido. Se você gosta desse tipo de fantasia, provavelmente você vai gostar das Fronteiras do Universo também. E outra coisa bem característica de histórias de fantasia que encontramos aqui também são profecias. Existe uma profecia que vai entrar ali no caminho da Lyra e vai deixar essa personagem em um grande perigo. Então esse é um dos mistérios do livro, mas existem muitos outros mistérios, tanto acerca do desaparecimento das crianças, quanto acerca dessa construção do universo da história, sabe? Tem muitas coisas que vão sendo reveladas aos poucos. No segundo livro, a Lyra divide o protagonismo da história com um outro personagem. Então, nós somos apresentados ao personagem do Will no segundo livro e ele acaba sendo de extrema importância, mesmo não aparecendo no primeiro livro, porque ele vai ser um personagem que vai acompanhar a Lyra aí nas próximas aventuras. E nesse segundo livro também é descoberto mais um novo artefato mágico, que é a Faca Sutil. Ela vai acabar sendo muito importante na jornada deles e a função dela também é algo muito legal. E a conclusão da história fecha com chave de ouro. No terceiro livro, a Lyra e o Will vão numa missão em um lugar extremamente diferente, que é muito legal de acompanhar, mas ao mesmo tempo que é um lugar interessante, é um lugar perigoso também. Essa foi uma trilogia que não tinha me conquistado tanto nos dois primeiros livros, mas no terceiro livro foi quando eu me apaixonei pela história, foi quando eu me envolvi mais com os personagens e o que estava acontecendo com eles. Então o terceiro livro da série é o meu favorito. O principal ponto negativo da história, que eu acho que não me pegou tanto nos dois primeiros livros, é que como tem muitas aventuras, tem muitas coisas acontecendo, parece que a história anda assim de forma desenfreada. Parecia que não dava tempo de absorver tudo que estava acontecendo, sabe? Que já estava acontecendo uma outra coisa diferente. Então por isso que eu não me apeguei tanto no começo, e eu acho que esse seria o ponto negativo da história. Mas daí no terceiro livro eu encontrei uma história mais objetiva, mais centrada em chegar num fim, então por isso que eu consegui me envolver mais com o terceiro livro. As coisas mágicas e os personagens excêntricos que nós temos aqui, eu acho que é o maior ponto positivo da história. Existem personagens que não são pessoas comuns e isso dá a impressão de que tudo
tudo é muito diferente, você fica muito curioso em saber mais sobre esses outros personagens. Os ursos guerreiros são um exemplo disso, eu fiquei fascinada com todas as cenas que eles apareciam. Eu acho que foram as cenas de ação mais vibrantes da trilogia, mas os que realmente roubam a cena nessa história são os Demons. Eles são personagens extremamente importantes para a construção desse universo e principalmente para a construção dos personagens, porque ele faz parte do personagem, é a alma dele. Toda a mitologia envolvendo eles e o relacionamento deles com os humanos é algo muito legal de acompanhar, e isso é muito mais aprofundado no terceiro livro também, então por isso que eu acho que eu gosto muito mais desse livro. E a conclusão, gente, é muito linda, eu fiquei apaixonada com o final da história. Apesar do autor ter colocado um elemento novo ali no final que eu não esperava encontrar no livro, no fim parecia que combinou muito ali com o final que estava sendo contado, deixou a história mais linda ainda, e até teve algumas cenas no final do livro que foram bem tocantes assim pra mim. Então, gente, é uma fantasia que eu recomendo muito pra quem gosta de fantasias com crianças, fantasias juvenis, e também pra quem gosta de um bom livro de aventuras, porque aventuras é o que não falta nessa trilogia. E mais um motivo para você ler os livros é que saiu uma adaptação muito legal deles. É uma série da HBO que tá com um elenco muito legal. Eu ainda não assisti, mas logo eu vou correr assistir ela. E também tem um filme bem antigo que eu acho que é só do primeiro livro, eu não me lembro direito porque faz tempo que eu assisti, mas aí nós temos opções para ver melhor assim as cenas que acontecem ali nessa história depois que a gente ler. E é isso, gente, me conte se você ficou com vontade de ler a trilogia ou se você já é fã dela, me conte se você concorda com alguma coisa que eu falei. Se você for comprar os livros, tem os links aqui na caixa de descrição e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!